Bom dia, Luiz. Felipe, o que surgiu primeiro na tua vida, a literatura ou a física? Eu não saberia dizer ao certo. São duas paixões e não consigo perceber a data que elas nasceram. Eu acho que as paixões nasceram juntas. Porque, na verdade, a paixão que eu tenho é a paixão pela cultura humana que foi gerada durante toda essa nossa história. Então, a ciência, a literatura e tudo, são tudo herança humana que nós recebemos, né? Toda a cultura dos nossos antepassados. Então, na verdade, eu não vejo muita diferença entre ciência, literatura, artes. É tudo conhecimento, tudo cultura humana. Então, não saberia dizer, eu não consigo nem ver um ponto de ruptura, onde uma termina, a outra começa. Então, ciência, literatura, artes, é tudo conhecimento, tudo cultura. Interessante. E Felipe, é mais fácil ou natural escrever um livro técnico de física ou escrever um romance? As duas coisas têm dificuldades e têm méritos. Escrever um livro técnico, a gente tem que levar em consideração vários aspectos, né? E o livro de literatura também. Tudo tem a ver com o público que a gente quer atingir. Então, um livro técnico, a gente tem que saber que a gente tem que usar uma linguagem que não dê margem a nenhuma interpretação que a gente não queira que tenha. Uhum. Então, se eu vou escrever um livro, eu tenho alguns livros anteriores sobre física pura mesmo, tu tem que não deixar margem para a pessoa entender outra coisa, não sei o que tu quer. Em literatura, Luiz, é exatamente o contrário. Tu quer que a pessoa tenha a interpretação que ela quiser. Então, escrever literatura, na verdade, é deixar o leitor livre para ter a interpretação que ele quer, não é um livro fechado em si. Então, as dificuldades dos dois são iguais, assim, porque o público e a função de cada um é diferente. Então, o trabalho de escrever é atingir o público que tu quer, né? Um é não deixar margem de interpretação e o outro querer que o próprio leitor chegue às suas conclusões. Nesse livro, por exemplo, que eu estou lançando agora, uma pergunta que normalmente eu faço para os leitores é se eles se tornaram mais ou menos fãs do Einstein depois de ler o livro, né? Então, uma parte dos leitores dizem que se decepcionaram muito com a vida do Einstein e outros dizem que vieram mais fã dele. Então, é isso que eu quero atingir o público com literatura. Deixar para o leitor a interpretação da obra. Como o próprio Machado fez, né? Com o mais clássico disso é o Dom Casmurro, né? Pois é. Até hoje se discute o final, pessoas brigam por causa do final, se Capitu traiu ou não o Bentinho. Então, essa é a graça da literatura, né? O leitor faz parte da obra. E um livro técnico não, né? O leitor não pode ter margem de interpretação. Pois é. Felipe Damasio, e o leitor pode pensar que dois dos teus ídolos são justamente o Machado de Assis e o Albert Einstein? O Machado não tem como não ser fã dele, né? Porque assim, nós brasileiros que podemos ler o Machado na língua materna dele, que é o português, nós somos grandes privilegiados. Uma vez eu escutei um professor falando que é uma pena que o Machado seja brasileiro, porque senão ele seria mais conhecido no mundo inteiro. Eu penso o contrário, assim. Ainda bem que ele é brasileiro, porque nós somos talvez o único povo que consiga entender toda a ironia, toda a complexidade de um texto Machado. Então, Machado, ele tem tudo. Ele é debochado, ele é irônico, ele é engraçado, ele é sério, ele é crítico, ele tem uma escrita perfeita. Então, não tem, todo mundo que já leu um texto Machado, toda a complexidade que ele tem, não tem como não ser fã dele. Ele é incrível, assim. E nós somos privilegiados porque ele escreveu. Nós somos o único povo, talvez, que consiga entender o que ele escreveu. Então, não tem como não ser fã dele, assim. Quando tu lê ele, é um deleite cada página, cada parágrafo dele. E o Einstein é o cientista mais importante, talvez, do século XX. Então,
no livro eu até discuto isso, que ele também é um produto midiático, mas a importância dele para a física no século XX é gigantesca. Tanto que quem usa GPS todo dia, quem usa laser todo dia, está usando aplicações das teorias dele. Então são duas figuras que, se tu estudar e conhecer, não tem como não admirar. Então, por isso que o livro é uma homenagem a eles, assim. Então, não tem como conhecer o Machado, não ser um fã do Machado, e não tem como conhecer o Einstein e não ser fã dele. São duas coisas que, com conhecimento, com o estudo deles, tu vira admirador deles quase automaticamente. Pois é, e como é que te ocorreu essa ideia de escrever uma biografia do Einstein impregnada pela voz do Machado de Assis? A ideia surgiu mais ou menos assim. Eu estava conversando com uma pessoa que eu conheço bem. Daí eu estava falando que uma coisa que me deixa muito incomodado é que as pessoas acham que o pessoal que se dedica à vida acadêmica de ciências, de física, química, matemática, uma ciência exata, normalmente é uma pessoa alienada da cultura geral. Então, por exemplo, um físico, que é o meu caso, não é uma pessoa que gosta de cultura geral, literatura, artes plásticas, etc. Isso é uma coisa que me incomodava. Eu não vejo ruptura entre cultura geral e ciência, tudo conhecimento. Então, e daí uma rápida pesquisa, a gente vê que não existe quase nenhuma obra que tenta juntar as duas coisas. Tem livro que fala da matemática, das artes plásticas e tal, mas literatura e ciência, não tem quase nenhuma obra assim, que a gente conhece que junta literatura e ciência. Então surgiu o desafio, né? Quem sabe eu escrevesse um livro que juntasse literatura e ciência. Daí essa ideia ficou guardada durante um tempo. Então eu estava lendo um livro do Einstein sobre a relação dele com a primeira esposa dele, que era a Mileva. E uma característica que ela tinha, que me chamou a atenção e me deu o despertar da ideia, foi que a Mileva, que é a primeira esposa do Einstein, ela tinha um problema que ela mancava. Ela, na linguagem do Machado de Assis, ela era coxa, ela manca. Daí eu lembrei que no livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é o livro original do Machado de Assis, a primeira paixão dele quando ele sobe lá para a Serra do Rio de Janeiro, a primeira paixão dele que ele só não leva adiante porque ele é coxo também. Então eu imaginei, nossa, coincidência, né? Uma história real, a história e a literatura tem coincidências. Eu continuei lendo e vi que se encaixava a história do Einstein, se encaixava no formato. Tem várias coisas do Brás Cubas dá para encaixar na história do Einstein. Então, eu fui nascendo aos poucos, assim. Então fui nascendo a ideia aos poucos, quando eu fui lendo a biografia do Einstein, as ideias foram surgindo, daí eu vi que encaixou. Daí depois disso, Luiz, foi uma questão de quebra-cabeça mesmo. Sim. Porque, por exemplo, o livro do Memórias Póstumas de Brás Cubas tem 160 capítulos, o livro original. Então eu achei, será que a gente vai fazer isso? Esse livro que eu estou lançando agora, que é Memórias Póstumas de Albert Einstein, também tem 160 capítulos. E não só isso, os capítulos têm quase o mesmo nome. Então, por exemplo, o primeiro livro, que é o primeiro capítulo, que se chama Óbito do Autor, que Brás Cubas conta como morreu. No livro também eu tinha que, então, encaixar no primeiro capítulo como o Einstein morreu. E assim por diante. Então tem um capítulo que ele conta sobre a relação dele com o pai, por exemplo, do Brás Cubas. Então no livro do Albert Einstein que eu escrevi, eu também tinha que contar a história dele com o pai. Então depois que essa ideia surgiu, foi mais uma questão de quebra-cabeça, assim. Claro. E alguns capítulos deram muito trabalho. Por exemplo, um capítulo que fala o colóquio entre Adão e Eva, que é quase uma pop art. Isso. Então, encaixar na história do Machado deu muito trabalho. Então, mas
na linguagem ficar como eu queria, tinha que ser assim, né? Então, depois que surgiu a ideia, a questão foi mais um quebra-cabeça de encaixar. Então, inclusive uma coisa que eu fiz, que eu acho que deu certo, é que todos os capítulos tem uma frase, ou duas, ou três, do original do Machado de Assis, que Pois aparece em é, itálico no livro. elas aparecem em itálico, isso chama bastante atenção quem está lendo o livro, que são retiradas do original Memórias Póstumas de Brás Cubas. E lá pelas tantas, não, elas se encaixam, isso que eu achei interessante, no meio de uma frase tua. Né? Não é uma coisa que está solta, jogada ali, não, elas se mesclam. Isso, é porque é exatamente isso. É porque o maior, além de toda a ironia, assim, além de toda a ironia, todo o deboche, toda a graça, tudo que o Machado escrevia de conteúdo, a forma que ele escreve é perfeita, né, Luiz? A escrita do Machado é perfeita. Então eu queria, de alguma forma, além de homenagear o Machado no formato do livro, eu também queria tentar absorver um pouquinho da linguagem dele. Então a maneira como eu fiz isso é citando as frases dele, mas não como tu falou, as frases têm que estar no contexto. Exato. Então por isso que eu fiz isso, para tentar homenagear também o jeito que ele escreve, que é perfeito, assim, ele usa as palavras de uma maneira que acho que nenhum escritor brasileiro jamais usou, né? Pois é. Então, por isso que as frases aparecem assim. Então, a homenagem para ele é exatamente essa, assim, que tentar mostrar a genialidade do Machado dentro da obra do Albert Einstein. Porque o livro, como o título completo do livro que eu estou lançando é Memórias Póstumas de Albert Einstein, uma homenagem a Machado de Assis. Então, a homenagem não é só ao Einstein, o livro é dedicado à vida dele, mas o livro também é dedicado à literatura do Machado de Assis. Então é uma homenagem dupla. Eu nem saberia dizer a quem é a homenagem maior, assim. Pois é, né? A gente vai lendo, fica até meio difícil de definir isso. E chama atenção também que tu fizesse muita pesquisa, né? Lá no final do livro tem indicação de livros que foram consultados, inclusive biografias, né? Autobiografias do Einstein. Esse teu livro é mais um romance ou uma biografia romanceada? O livro é assim, ele é uma ficção no formato, mas as informações que estão no livro são todas retiradas de biografias e autobiografias. Inclusive, um cuidado que eu tive é que na obra original do Machado, do Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas ele dá muita opinião sobre as coisas. E no livro, as opiniões que o Albert Einstein dá, são todas retiradas das autobiografias dele. Então, nenhuma opinião que está no livro que o Einstein dá é a opinião que eu escrevi, são opiniões que ele registrou. Então, o livro é ficção no formato, no conteúdo não. Então hoje em dia deve ter uns 50, 60 livros dedicados ao Einstein em português. Eu devo ter consultado, não sabia dizer, mas ali no final tem uns 20, 30 livros sobre a vida do Einstein e sobre as opiniões dele. Então, porque a biografia não é uma biografia completa, né? Então, se eu quisesse, por exemplo, procurar sobre a vida oficial, entre aspas, o glamour da vida do Einstein, tem as biografias atualizadas e tal, mas eu não queria mostrar só isso. No livro, eu queria mostrar o Einstein sem pudor, assim. Então, eu queria, por exemplo, falar da relação dele com a primeira esposa, que era conturbada. Pois é, e isso é legal no livro, que eu acho que o leitor ele vai perceber alguns desses pontos ao longo do livro, né, que, de certa forma, desmistificam a figura do Einstein, né? Todo mundo pensa que ele era um gênio e pronto, né? E não era bem assim, ele tinha uma vida pessoal até certo ponto conturbada também, com relação com os filhos. Exatamente isso. O que normalmente as pessoas, umas pessoas falam assim, esse cara é um Einstein, como sinônimo de genialidade e de pessoa imaculada, assim. E ninguém é assim. Ninguém tem uma vida regrada o tempo todo. Ninguém é ético o tempo
todo, ninguém é correto nas decisões o tempo todo. Então, no livro eu quero mostrar assim que o Einstein foi um gênio. Ele foi muito importante para a ciência. Apesar disso, ele foi uma pessoa como outra qualquer. Pois é. Então, por exemplo, a relação dele, ele teve 3 filhos, por exemplo. Não chamaria ele de um bom pai, porque dos 3 filhos, a primeira filha dele não se sabe ao certo, mas sumiu da vida dele. Então, tem gente que acha que não tá bem clara essa situação até hoje, mas existem biógrafos que dizem que ela foi adotada por outra família, existem biógrafos que dizem que ela morreu, mas ninguém sabe a primeira filha da vida dele, o que aconteceu. O mais novo, o caçula, ele era esquizofrênico e ele abandonou ele na Europa, num sanatório, quando ele veio embora para os Estados Unidos e nunca mais viu ele. E o filho do meio, que era o filho, o homem mais velho, ele mesmo, no livro até cita frases que ele se queixa que o pai considerava ele um erro, assim. Então, que o pai nunca se dedicou a ele e tal. Então, não chamaria, por exemplo, o Einstein de bom pai. Não chama, então, outra coisa, eu tento desmistificar algumas coisas também no livro. Por exemplo, muita gente chama o Einstein de ele era um grande pacifista, que jamais defendeu luta armada. Isso também não é verdade. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, ele chegou a trabalhar para a Marinha. Ele chegou a incentivar as pessoas a se alistar para combater o nazismo. Então, outros mitos que eu tento desmistificar é, por exemplo, que ele foi um mau aluno. As pessoas, uma coisa clássica, assim, que as pessoas dizem, o Einstein era mau aluno, então eu não preciso ser bom aluno. Isso não é verdade. O Einstein sempre foi ótimo aluno, sempre foi o melhor aluno da sala. Existiu um período só que ele não se dedicou tanto à aula, mas ele sempre foi bom aluno, sempre estudou bem. Então, inclusive, eu mostro as notas dele no livro. Então, a gente tenta desmistificar isso. Então, por exemplo, ele tinha amantes, ele não se dava bem com a primeira esposa, ele chegou a ser amante de uma espiã russa. Então, ele teve uma vida pessoal bastante intensa, assim, e nem sempre as decisões que ele tomou e as atitudes que ele tomou são elogiáveis. Mas isso no livro eu deixo claro porque ele é uma pessoa. É um ser humano, não? Isso, exatamente isso. As pessoas não é porque ela é cientista, é um gênio que ela deixa de ser pessoa. Então, esse livro, Memórias Póstumas de Albert Einstein, ele não tem nada de ciência, assim. Eu conto o ser humano por trás do Einstein. Eu tento mostrar como é que era a vida dele, assim. Então, várias questões, desde dúvidas dele, desde, por exemplo, uma coisa que as pessoas acham que, por exemplo, a ciência dele, ele nunca teve erros, e tinha bastante erro a ciência dele também. Então, ele por exemplo, ele implicava bastante, tentou provar até o fim da vida que a mecânica quântica não era um retrato da natureza que podia confiar, e hoje em dia a gente sabe que ele estava errado. Então, esse tipo de questão que ele discute no livro, assim, a pessoa por trás do Einstein, mostrar a pessoa sem pudor, assim. Perfeito. Então, a ideia do livro é esse, tipo, o Einstein contando a vida dele sem nenhum pudor do que as pessoas vão achar como ele realmente era. Então, a ideia do livro é essa, assim. Felipe Damasio, e tu já pensas, tem algum projeto para homenagear algum outro vulto da ciência na ficção? Sim, a gente está trabalhando agora num projeto sobre o Darwin. O Darwin, que é o pai da teoria da evolução, que vai ser mais ou menos nessa linha, né? Tentar mostrar as pessoas pensam no Darwin como aquele velhinho barbudo que foi para Galápagos, e em Galápagos surgiu toda a teoria da evolução. Então, a gente vai tentar mais ou menos mostrar que a ideia não é bem essa, o Darwin. Assim. Então, o próximo cientista que a gente vai tentar fazer isso é com Darwin. Nesses mesmos moldes, vais homenagear algum outro autor brasileiro? Isso ainda não está bem claro, mas acho que
mas vai ser um romance ficcional como esse do Einstein, mas ainda não acho que não vai ser nesse molde de uma releitura de uma obra clássica.